O preletor dessa noite. Você viu que chique? Queria chamar o preletor dessa noite. Gente, olha. Rapaz, falando bonito. Como se ninguém conhecesse o pastor Márcio, né, gente? Vamos ficar de pé só mais um pouquinho? Estenda as suas mãos aqui a vida do nosso querido pastor. Vamos orar pela vida dele, Pai. Que o Senhor venha usar o seu filho nessa noite para falar conosco, Pai. Eu creio que o Senhor já preparou algo grande através da vida dele. Que coisas maravilhosas, Senhor Jesus, o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor o usa sem restrição, Senhor. Que não haja restrição para o Senhor usá-lo, Jesus. Que no nome do Senhor Jesus, cada palavra ministrada pela boca dele venha a ser, Senhor Jesus, direção do Teu Espírito Santo, Pai. Nós cremos que o Senhor já está aqui, que o Senhor usará Teu servo, Senhor Jesus. Guia-o, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz, igreja. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Que bom, mais um dia a gente está reunido na casa do Pai. É um momento de muita alegria a gente poder se reunir mais um dia. Antes de tantas pessoas que não podem mais. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a Deus, né, por me permitir mais um ano de vida no dia de ontem. Queria agradecer aos irmãos, né, que parabenizaram. Gostaria de agradecer ao grupo de mulheres que mandaram uma cesta também maravilhosa lá para minha casa. E foi uma delícia, tá, gente? Coisas maravilhosas. Queria agradecer a todos aqueles que nos parabenizaram. E porque Deus é fiel e Ele permitiu que nós vivêssemos mais este ano, não é verdade? E eu até estava falando com alguns irmãos que me perguntaram, né, quantos anos eu tinha. E a verdade é que nenhum de nós sabe responder esta pergunta. E eu também não sei. Eu sei que até agora Ele me permitiu que eu fizesse 53 anos, não é verdade? Mas o que o Senhor vai nos permitir, ainda ninguém sabe. Talvez um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, quem sabe. Mas a verdade é que nenhum de nós sabemos. Então eu queria aproveitar esse leque do meu aniversário de ontem para dizer para você que está aqui hoje, sorria com alegria, porque o Senhor te deu mais um dia para você fazer a diferença na sua história, para você mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, para você encher a sua casa da presença de Deus, para você orar na sua casa e mostrar que na sua casa quem governa é o Senhor. Que não importa se um ano atrás, há 2 anos atrás, eu também fiz 40, fiz 42, fiz 43, fiz 45, fiz 50 anos. Em cada etapa da minha vida foi um processo com Deus. Que esse dia de hoje seja um processo novo na sua vida, na sua casa. Porque o Senhor te dá a oportunidade de, a partir de hoje, você transformar a história da sua casa. De você fazer a diferença. Não importa quantos anos você tem, porque não é sobre quantos anos você tem, ou sobre quantos anos você já teve. É sobre aquilo que você vai fazer daqui para frente. Se você tem 15 anos, o que você vai fazer quando você vai completar os seus 16? Quando você tiver, você tem 50, os seus 51 e assim sucessivamente. Entenda uma coisa, meu amado, você é ponto fundamental para Deus. A palavra de Deus diz que nós somos nada mais e nada menos do que filhos de Deus. E porque nós somos filhos de Deus, Ele nos ama incondicionalmente. E Ele sabe das nossas fraquezas, conhece as nossas falhas. E não se preocupe, você que está aqui hoje, talvez esteja pensando, pastor, mas o senhor não sabe o que eu tenho vivido, você não sabe o que eu tenho feito. O Senhor conhece as nossas falhas, Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe cada ponto em que nós somos limitados ao Senhor. Mas nenhum dos pontos nos impede de orar a Deus. Entenda uma coisa, a oração é ponto fundamental, e nós vamos falar um pouco de oração hoje. Eu até achei interessante, o pastor Life já começou a falar, vamos orar, vamos clamar, e realmente a palavra de hoje ela é voltada um pouco para isso, né? Nós deixamos muitas vezes de lado o poder da oração, e a oração é algo poderosíssimo dentro da nossa casa, porque ela representa a autoridade de Deus sobre o nosso lar. Quantos de nós aqui desistimos de orar? Quantos de nós orávamos pelas madrugadas, né? Orávamos antes de sair de casa, a hora quando volta, e a gente vai deixando para lá, vai morrendo, não é? Espiritualmente, não percebemos e vamos deixando a coisa descansando
e quando nós somos ver, nem nós, nem a nossa casa, ninguém ora. A gente só vem para a igreja. E tem muita diferença entre vir para a igreja e ser uma mulher de oração. E ser um homem que realmente tem autoridade da oração na sua casa. A verdade é que o diabo o tempo todo tenta nos esfriar. Tenta nos entristecer o nosso coração. Mostrar que não vai dar certo, que nós não somos capazes de transformar nada. Ele acha que a gente não vai poder mudar nada, que a gente não tem poder para mudar nada. E eu vou falar uma coisa para vocês, ele tem razão. Porque a gente não tem poder de nada, mas nós somos filhos daquele que tem. Nós somos filhos daquele que tem, e todo aquele que ora e confia verdadeiramente no Senhor, tem a sua presença na sua casa para trazer a cura, a libertação, a salvação, tirar todo o peso, tirar toda a dor, tirar todo o jugo, tudo aquilo que nos traz esse sentimento dentro do nosso coração. Quantos de nós viemos para a igreja e muitas vezes estamos chateados? Quem já veio chateado para a igreja? Veio para a igreja, puxa vida, hoje nem queria ir, né? Eu só vou ir porque senão o pastor vai perceber que eu não fui. Deixamos de entender a importância daquilo que é o nosso Deus, né? A gente tem um tema muito importante no sábado sobre o podcast, sobre que Jesus é Deus, né? E Ele é Filho de Deus, poderoso, todo poderoso, né? Ele mesmo pede ao Pai, Pai, se possível, me livra desse cálice, não é assim? Porque Ele sabe, Ele conhece o Pai no seu profundo, e a Bíblia diz que Ele está à destra direita do Pai. Quantos de nós deixamos de perceber quem nós somos perante o Senhor? Deixamos de entender o poder da oração. Existem pessoas que têm tudo para dar certo, mas muitas vezes morrem num caminho, porque não se dão conta daquilo, da importância que tem para Deus. Quem é que ama verdadeiramente a Deus? Se você ama Deus, é importante que nós tenhamos comunhão com Ele. Porque o que é uma oração, gente? Quem é que sabe o que é uma oração? Quem sabe aí? Quem quer falar o que é uma oração aí? Ninguém quer falar? Está todo mundo com vergonha? A oração nada mais é do que nós conversarmos com Deus. Quem é que entende a importância de nós conversarmos com Deus? Eu vou fazer uma pergunta muito simples para cada um de nós. Todas as vezes que nós vemos a igreja, nós vemos a igreja para ter comunhão com, esperamos uma resposta de Deus. Agora, a resposta do que se a gente não fala com Ele? Como nós podemos ter uma resposta de um Deus que nós não conversamos com Ele? Como nós esperamos uma resposta de algo que nós não perguntamos? Entende? Deus, Ele nos ama. E ninguém aqui está sozinho. Eu não estou sozinho. A Kelly não está sozinha. Ninguém aqui está sozinho. A verdade é que nós nos sentimos sozinhos porque nós não nos colocamos na presença de Deus muitas das vezes. Não é assim, irmã? Nós deixamos de entender o valor que nós temos para Deus. Quem aqui entende o valor que tem para Deus? Quando nós viemos à igreja, nós queremos buscar a vida eterna, não é assim? Quem quer buscar a eternidade aí? Pastor, o que me importa é a eternidade, não é assim? Porque realmente o tempo vai passar, meu amado. Hoje eu fiz 53 anos ontem. Poderia ter morrido há um ano atrás. E o que faz a diferença? O que eu sou com Deus. E o que você é com Deus é o que faz a diferença. De que adianta nós termos 60 anos de igreja se nós não formos igreja? Nada. Porque a palavra diz que quem é a igreja? Nós. Não é verdade? Porque se nós somos a igreja e nós não estamos na igreja verdadeiramente dentro do nosso coração, quem quer ter vida eterna? Eu quero ter vida eterna. Mas para que ter vida eterna? Quando temos vida eterna, nós vamos ter uma vida com quem? Com Deus, não é assim? Mas como nós podemos ter uma vida com Deus a eternidade inteira, se nós não conseguimos ter vida com Deus 2 horas na nossa casa? Se nós não conseguimos gerar 5 minutos na nossa casa e orar e falar com Ele? Como você quer ter eternidade com uma pessoa que você não tem intimidade? A intimidade com Deus faz toda a diferença. Eu não duvido que muitos de nós aqui já tivemos muita intimidade com Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já se oraram fervorosamente no Senhor. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já oramos, clamamos a Deus, sentimos a presença do Senhor naquele lugar e oramos com fervor e falamos: uau, como é bom sentir a presença do Senhor. Mas a diferença está naquilo que nós éramos para aquilo que nós somos muitas das vezes. A verdade é que todo dia o Senhor nos convida
para algo primordial, para algo poderosíssimo, que é ter a comunhão com Ele. Deus quer a comunhão com Ele. E através da comunhão com Deus, através da oração, através da palavra, é que as coisas são constituídas. Você consegue entender o quanto Deus quer fazer na sua vida, grandes coisas, e muitas vezes talvez não tenha acontecido, porque nós deixamos de amar a Deus incondicionalmente, deixamos de entender aquilo que Deus tem para nós? Prometo que eu não vou me esticar muito na palavra, porque eu acho que a palavra fala por si só. Mas vamos começar no texto hoje de Jeremias, palavra de Jeremias 29. Jeremias 29, 11, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 29, 11. Todo mundo achou aí? E a palavra diz assim, da parte de Deus, através da vida do profeta: eu sei que pensamentos tenho de vós. Não é assim? Eu sei do pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o bem, o quê? Ou o fim que desejais. Então me invocarei, passarei ao quê? Ao quê? Orar a mim, e eu o quê? Quando você o quê? Quando orarmos a Deus, eu o ouvirei. Você entende? Uma coisa está coligada na outra. O que o profeta diz claramente, tomado pelo Espírito de Deus, diz assim: então orarás a mim e eu vos ouvirei. Então é necessário que nós oremos. A palavra de Deus diz assim: você pensará e eu ouvirei. Não, orais a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me o quê? Quem procura o Senhor em oração, o quê? Acha Ele. Entende? Quando me buscar de todo o vosso coração. No 14 ele diz assim: sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa. Você consegue entender? Que se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, então a palavra de Deus diz que Deus nos ouve, e Ele nos ouve, e vem de acordo com aquilo que nós pedimos a Ele, aquilo que nós temos em nosso coração, para darmos a nós aquilo que nós desejamos, dentro da vontade de Deus. Você consegue entender o convite de Deus para você essa noite? Você consegue entender que você de repente está chateado, está frustrado, porque você frequenta uma igreja há algum tempo, talvez um mês, um ano, talvez você há 5 anos frequenta um ministério, mas muitas vezes, quem sabe, você está surdo espiritualmente, porque não consegue sentir mais a presença e ouvir a voz de Deus. Mas a palavra de Deus diz: buscai a mim de todo o vosso coração, e eu vos ouvirei. Então, orai ao Senhor, e Ele o ouvirá. Você consegue entender o convite de Deus para você? O convite de Deus para a sua casa, para entrar na sua situação? E quantos de nós vivemos situações, hein, irmãos? Pessoas que estão desesperadas, né? Por questões de emprego, por questões financeiras, questões de relacionamentos, questões, não importa a área. Quem sabe na área espiritual você se encontra enfraquecido. Talvez pessoas tenham: pastor, eu tenho minha vida financeira até que está bem, mas espiritualmente eu me sinto fraco. Eu mal consigo orar, mas o Senhor ouve a sua oração. Você está entendendo? Mesmo que você não consiga orar, mesmo assim o Senhor, Ele ouve a sua oração. Se você quiser orar, ore. Se você não quiser, ore do mesmo jeito, porque o Senhor, Ele é fiel para ouvir. Ele não disse em momento algum que Ele não vai ouvir a sua oração porque você está fraco. Porque muitas pessoas pensam: pastor, eu estou tão fraco que parece que Deus nem está nem aí para mim. Eu não ouço, eu deito, eu sento na minha cama, eu ajoelho na minha cama e não sinto mais a presença de Deus. Já senti muito, mas hoje eu não sinto mais. Então nós deixamos de orar, e Deus deixa de nos ouvir. Deixa de saber? Não, Deus sabe todas as coisas. Deus sempre vai saber tudo.
Tudo que você passa, tudo que você está sentindo, a dor que você tem no seu coração, a dúvida que você tem, aquilo que você tem que tomar de decisão na sua vida, aquilo que tem causado dano na sua vida sentimental, na sua área emocional, na sua área financeira, Deus sabe de todas as coisas. E Ele não depende de que nós falemos para que Ele saiba. Não é verdade? Porque a palavra de Deus diz que Deus conhece a nossa mente e o nosso coração. Antes mesmo do Marcelo falar com Deus e pedir, Deus já sabe o coração dele. E além de conhecer o coração dele, sabe também as limitações dele. Ah, Deus não sabe da limitação? Sabe. Porque Ele conhece o nosso profundo. Quantos de nós estamos dispostos a liberar o nosso profundo para Deus? Sabe, meus amados, às vezes a gente está tão triste que a gente não consegue nem orar mais. A gente está tão angustiado, tão magoado, a gente até ora, mas ora assim, Senhor, faz isso aqui para mim, obrigado, amém. Não conseguimos ficar na presença de Deus 2, 3 minutos orando ali. Só orando, falando, obrigado por tudo, me abençoa em tudo, eu quero tudo e amém. Em nome de Jesus ainda fala, né? Porque nós deixamos de ter com Deus o que é a essência de Deus, que é a comunhão com Ele. Quantos de nós deixamos de ter comunhão com Deus? Quando nós pedimos algo a Deus, quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui Deus já prometeu algo para você? E eu queria perguntar para você se você ainda duvida daquilo que Deus te prometeu na sua vida. Deus tem uma história profunda com cada um de nós. E a história de Deus com cada um ela é individual. Por isso que a Bíblia diz que a salvação é individual, não é assim? Ela não fala que a minha salvação não está condicionada à salvação da Cida, não é assim? Por que Deus diz isso? Porque Ele é justo e verdadeiro. E Ele ama cada um de nós. E se Ele nos ama, Ele quer fazer questão que nós salvemos as nossas vidas, mas que também daqueles que nós amamos. Não é assim? Quem deseja aqui ter uma comunhão plena com Deus? A palavra nos remete a algo muito... Orais a mim e eu vos ouvirei. Nós temos um Deus que não escuta. Quem é que acha que nós temos um Deus que não escuta? Que você está vivendo isso que você está vivendo, essa dor que você está vivendo, essa preocupação que você tem, essa enfermidade, talvez algo que tem tirado o seu sono. Você acorda de madrugada e fica pensando, meu Deus, e agora? Será que isso está condicionado ao seu Deus? Será que Deus é um Deus que tem limitações? Porque para Deus não há limitações. E quando nós clamamos a Deus, Ele entra em uma situação e Ele resolve. Porque Ele tem poder e autoridade para todas as coisas. Não importa se você está em igreja, se você está na sua casa através da live, quem sabe você está aí, né? Os irmãos estão vendo através da live, está pensando, pastor, será que é comigo também? Com você também na sua casa. Porque é sobre a intimidade sua com Deus, amém? Quem deseja ter intimidade com Deus hoje? Eu sei que muitos aqui já tiveram intimidade com Deus um dia. Já sentiram a presença de Deus, sabe, Alifim? Muita gente aqui orava, chorava nos pés de Deus. Clamava ao Senhor, sabia que Ele estava lá. Mas hoje às vezes ora e se sente entristecido, parece que Deus não está dando resposta. Porque nós nos afastamos da confiança em Deus. É só orar sem confiar? Não. Quando nós oramos a Deus, nós confiamos naquilo que Deus tem para nós. Porque a autoridade vem de quem? Vem do Senhor. Não é assim? Por isso Ele diz, vou ler até o último versículo de novo. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quem quer ter a sorte mudada aí? Quem quer que o Senhor entre nessa situação e transforme essa história? Vamos pegar mais um textozinho pequeno aqui, Tiago 1. Não, Tiago 1 não, Tiago 5, desculpa. Tiago 5, 17. A palavra de Deus diz assim lá. Elias era um homem semelhante a quem? A quem? Sujeito ao quê? Aos mesmos o quê? Sentimentos. E orou com o quê? Instância, para que não que chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo. E o céu deu chuva. E a terra fez germinar frutos. Amém?
Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, se Elias era um ser humano como nós, que tinha os mesmos sentimentos que nós, ele também sentia dor, também sentia preocupação, também sentia dificuldades, ele também sentia suas falhas perante o Senhor. Mas mesmo assim, ele o quê? Ele orou. E por 3 anos e meio não choveu na terra. Mas se ele era um homem como nós, como pode ter orado e ter fechado os céus durante 3 anos e meio? E como pode ele, depois de 3 anos e meio, onde as pessoas oravam e falavam, não vai chover mais, ele orou de novo e choveu. Não só choveu, mas choveu e deu frutos em abundância, e a terra prosperou grandiosamente diante de tantas coisas, não é verdade? Às vezes você está vivendo dificuldades hoje, meu amado. Quem sabe você está aí hoje, né? Vivendo a luta que o povo está vivendo por causa do governo. Não é assim? Um governo corrupto faz com que o povo sofra. E talvez você esteja sofrendo dificuldade. Tem pessoas que dizem, mas o que tem Deus a ver com isso, pastor? Tem tudo a ver com isso. Quanto nós oramos a Deus? Quem aqui verdadeiramente confia em Deus? Você confia em Deus? Você confia em Deus? Você sabe verdadeiramente o Deus que você tem? A palavra de Deus diz que Elias orou e Deus fechou os céus. E ele disse que ele orou de novo quando ninguém mais acreditava e o céu se abriu. E não só se abriu, mas as coisas se multiplicaram. Houve alimento nos celeiros de todos aqueles que necessitavam. Porque Deus estava naquela situação. Você consegue entender? Não importa onde a gente está, e nem a circunstância, e nem quem é as pessoas que nós dependemos. Existe um Deus que entra na nossa situação, indiferente que seja um relacionamento, que seja uma cura, que seja uma vida financeira, uma porta aberta, indiferente do que seja, existe um Deus que Ele está aqui para trazer a paz sobre o seu coração. E quem aqui verdadeiramente confia em Deus? Elias era um homem como nós. Era um homem, é claro, assim como nós também somos selecionados por Deus, todos nós temos um chamado. Elias tinha o dele, né? Era um profeta de Deus. E você aqui também tem um chamado na casa de Deus, né? Mas uma coisa é certa, todos nós temos um chamado para oração, porque se nós não orarmos, nós não temos comunhão com Deus. Como nós podemos viver a eternidade toda com Deus, que nós não conseguimos orar 15 minutos por dia? Se você não consegue orar 15 minutos por dia, como você quer viver a eternidade toda com Deus? Deus conhece a nossa mente, conhece o nosso coração. Você acha que Deus vai olhar para nós e vai falar assim, não, realmente, esse irmão aqui, ele quer ficar comigo a eternidade toda. Ele não consegue orar 1 minuto. Entende? Aí a gente chora, fica triste, acha que Deus não é conosco, Deus não está nos ouvindo, quando Deus está plenamente louco para ouvir a nossa voz. Sabe, talvez Deus fique o tempo todo pensando, será que a Tânia vai falar comigo hoje? Será que quando a Tânia deita, Deus pensa assim, Tânia, ai meu Deus, será que ela vai falar comigo, a minha filha? Eu quero tanto entrar nessa situação. Você está entendendo? Talvez Deus queira entrar no sonho da Débora, naquilo que ela mais almeja, uma área que mais ela realmente precisa que Deus entre. E talvez Deus esteja a noite inteira pensando, hoje ela vai acordar de madrugada, ela vai orar, ela vai falar comigo, ela vai entregar em mim, eu tenho certeza que ela vai confiar. Eu vou olhar para o coração e ela vai estar lá dizendo que ela confia em mim. Porque o quanto nós confiamos em Deus através da nossa oração, não é, Paulo? Entende, meu amado? Não é sobre só orar, é orar e confiar em Deus com a certeza daquilo que Ele vai fazer. Quantos de nós estamos cansados aqui? Quantos de nós aqui já temos uma enfermidade há algum tempo? Talvez você esteja enfermo há uns 6 meses, 1 ano, você está 2 anos, tem alguém enfermo na sua casa, meu amado. De repente tem alguém na sua casa que está enfermo há algum tempo, você tem pensado, uau, e agora? Não tem mais jeito, o médico disse que não tem mais jeito, mas quem é o homem para dizer que não tem mais jeito? É uma só palavra do Senhor e haverá o quê? Cura. Seja ela física ou seja ela espiritual. Porque às vezes é isso, né, meu amado? Não é assim? Às vezes dentro da sua casa está vivendo é claro, eu vou falar isso só com uma força de expressão, tá, gente? Não é isso, tá? Vivendo um inferno, não é verdade? É briga toda hora, é confusão, vira uma bagunça na sua casa, você não sabe nem o que está acontecendo, fala, nossa, meu Deus, eu não consigo mais levar o meu relacionamento, porque toda vez é briga. Toda vez que eu vou falar com minha mulher, eu vou falar com minha mulher, é briga, é confusão em casa, ou é por causa de dinheiro, ou é por causa de enfermidade, ou é por causa de alguma área, e você consegue perceber que você sempre está envolto a uma confusão.
E essa confusão às vezes é com você, às vezes é com o seu filho, às vezes é com a sua mulher, é com o seu marido, às vezes até no seu trabalho. Você vai trabalhar, está lá, depende do seu emprego, mas fica pensando, bom, aquele patrão lá, pelo amor, o cara vai estar lá amanhã, nossa, não aguento mais aquele cara, pelo amor de Deus. Você está entendendo, meu amado? Eu não sei em que área você precisa desse Deus, mas um Deus que está disposto a entrar na situação, diferente de que área for. E essa área ela é física. A física é interessante, porque a física você pode o quê? Ver e sentir, não é assim? Não é assim? Você olha, você sente várias pessoas, a pessoa entra na igreja e diz assim, que foi, uma coluna? É coluna, não é assim? Mas uma pessoa entra assim, que foi, dor de cabeça? É, dor de cabeça. Não é assim? A pessoa entra, né? Entristecido, chateado, que foi? Também financeiro? É, financeiro, não é? E às vezes cada um tem a sua área aqui. Às vezes era até sentimental, não é verdade? Mas às vezes é espiritual. E aí também só através da oração. E o espiritual, ele é diferente do físico, porque a gente não consegue o quê? Ver. A gente vive lutas, dificuldades e não consegue enxergar nada. Isso é pior, não é? Porque é pior que você tem uma dor, ainda você vai no médico, dá lá um remédio, não é? Você vai se tratando ali naquilo que é possível, mas você vai ver a melhora, não é verdade? O espiritual muitas vezes não, né? Você é sofrido por partes espirituais, não consegue entender nada do que está acontecendo, e Deus também nos remete a isso. Eu separei mais um texto pequenininho aqui, lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos 9, 23. Eu vou no 23 direto, tá, gente? Mas a gente está falando de um pai que tem um filho possesso, que vive por dificuldades. Eu até ler um textinho aqui, ó. Vamos ler lá no 17 primeiro, só para o pessoal entender o que está acontecendo aqui. No 17 ele diz assim, Marcos 9, 17 diz assim: e um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por quê? Por terra, não é assim? E ele espuma, rincha os dentes, e vai definhando. Roguei a seus discípulos que o expelirem, e eles não puderam. Nós estamos contando a história de um homem, de um pai, desesperado, que chega até Jesus, e pede para ele que ele faça algo, porque o seu filho está possesso por um espírito mudo, que toda vez que o apanha, o joga aonde? Ao chão, ao fogo. Isso é físico? É físico? É aquilo que nós podemos ver? É como alguém que tem uma enfermidade, algo nesse sentido? Não, é algo espiritual. Nós conhecemos, Jesus nos leva a algo espiritual, aquilo que nós não vemos, mas vivenciamos. E é por isso que às vezes na casa da gente, né, vive em confusão. Você chega lá, toda vez que você não consegue falar com seu pai, toda vez que você vai falar com seu pai, é briga, no final sai confusão. Ele fala palavras duras, você fica com raiva do seu pai fica com raiva de você, você não entende nada, não sabe o que é, e pensa, meu pai não presta, minha mãe não presta, e a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, não é isso, Emerson? E nem contra o sangue. A nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue, mas é contra as entidades do mundo espiritual. Então, quando nós percebemos que essas potestades realmente usam a nossa vida, ou usam a vida de pessoas para nos atingir, esse homem desesperadamente buscou aos discípulos de Jesus e falou: Jesus, pedi aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Você consegue entender isso, meu amado? Que muitas pessoas vão orar pelo seu filho e não vão poder fazer nada. Quem sabe você vem na igreja, você frequenta um lugar, você fala, Senhor, não é? E ele não pode fazer nada. E você deve pensar, nossa, pastor, então de que me entende? Que me adianta ir para a igreja? De que me adianta eu ter uma vida com Deus? Porque na igreja nós aprendemos a ter vida com Deus e entender, a desbravar o mundo espiritual. Você já parou para pensar que os seus problemas podem estar relacionados ao mundo espiritual, como o desse jovem? E não ao físico. E por isso que você fala, eu não estou doente, mas lá no meu serviço a coisa não vai. Eu não estou doente, mas o meu relacionamento não dá certo. Eu não estou doente,
Mas a minha vida financeira não se resolve. Eu não estou doente, mas eu não consigo me livrar de um vício. Eu não estou doente, mas porque está o mundo espiritual. Mas a palavra, desde o começo do culto, desde quando o pastor Arif pegou o microfone, ela já veio falando em oração. Você consegue entender? Aí lá na frente, no Evangelho de Marcos, lá mesmo, no 9, no 23, diz assim, ó. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que? Você consegue entender? Que tudo se pode ao que crê. Eu queria perguntar para você se quando você ora, você crê verdadeiramente em Deus? Você crê que Deus está nessa situação? Porque se você crê, é dessa crença que Jesus está dizendo, não é? A todo aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas nos olhos: eu creio. Ajude-me na minha falta de fé. Você consegue entender? A sabedoria daquele homem, ele fala: Senhor, me ajuda na minha falta de... Quem aqui tem fé? Quem aqui tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Tem fé, irmã? Você tem fé? Você tem, irmã Sandra, fé? Porque aquele homem pediu a Jesus desesperadamente, mesmo que os discípulos tenham orado por ele, ele falou: Senhor, perdoa, eu creio, mas perdoa a minha falta de fé. Você está entendendo que uma coisa anda com a outra? Talvez você creia. Lembra que eu perguntei quem cria aqui? Você falou: eu creio, não é? Aquele homem também cria, mas ele tinha a falta de fé. Quem aqui tem falta de fé? Alguém aqui sabe o que é a fé? E o que é a fé? Para nós sabermos se nós temos falta de algo, temos que saber o que é, não é assim? A palavra nos remete a dizer que a fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver. Então, se você não consegue ver uma solução para o seu problema, você tem que entrar com a fé. Porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, nós temos que juntar a nossa crer com a nossa fé. E aquele homem pede sabiamente: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Porque se você crê e ora, mas não acredita, a palavra de Deus, ela é muito clara em todas as coisas. Você vai entrar com o pé e o Senhor vai entrar com o degrau. Você está entendendo? A fé não é certeza, não é aquilo que você vai. Não é que você está vendo o degrau, não, meu amado. Você não vai ver o degrau, você vai pôr o pé e ele vai pôr o degrau. E é por isso que nós não alcançamos aquilo que nós buscamos. Porque muitas das vezes, verdadeiramente, nós não acreditamos no poder de Deus. Nós até falamos: eu creio, mas não confiamos naquilo que Deus vai fazer. Deus olha para o nosso coração e fala: ué, não adianta você praticar algo querendo algo se você não vai crer. Se você não vai ter fé verdadeiramente naquilo. Eu creio, mas não tenho fé. Então as coisas não vão se realizar, porque a fé é a certeza do que nós vemos, não é aquilo que vemos. Quem aqui deseja algo do fundo do seu coração? Você fala: pastor, tem algo que eu quero muito mesmo, mas eu não estou conseguindo. É através daqui, mas eu creio, mas é através da fé, através da oração. Qual era o maior sonho de Abraão? Entende? Qual era o maior sonho dele? Deus sabia? Sim ou não? Ele viveu a vida toda, era um homem que era amigo de Deus, não é? Deus amava ele, não é? Ele passou a vida toda, até o final ele começou a falar, percebeu que as coisas não iam acontecer. Mas mesmo assim, Deus conhecia o coração dele, sabia que ele era um homem que cria. E detalhe, uma coisa, entenda uma coisa, a fé dele não tinha nada a ver com a fé da mulher dele, não é? Quando Deus falou que ia dar um filho para ele, o que a mulher fez? Ela riu, deu risada, assim como as pessoas que dão risada dos seus sonhos. Você está aqui hoje e as pessoas estão falando que o seu relacionamento não vai dar certo. Você está aqui hoje, as pessoas estão dizendo que você não vai conquistar a sua casa própria. Você está aqui hoje, as pessoas dizem que não vai abrir porta para você. Você está aqui hoje e as pessoas estão negando para você, dizendo para você que você não vai conseguir, que você é um fraco, que a sua família errou, que o seu pai errou, que alguém da sua casa errou, que o seu marido não tem fé, que a sua mulher não tem crença em Deus, que ela não acredita em Deus e você frequenta a igreja sozinho. Mas a verdade é que as coisas que aconteceram na vida de Abraão não estavam condicionadas à vida da sua mulher. Deus iria abençoá-lo através da fé dele, não através da sua mulher. E ele disse para ela: a sua mulher riu. Ela disse: não, eu não ri. Não, riu sim. Riu sim. Assim como as pessoas que riem dos seus sonhos.
Quantos de nós temos sonhos sepultados? Pessoas aqui que sonhavam alto, pensavam em coisas. Talvez você há 10 anos atrás tinha um sonho, tinha um projeto na sua vida de conquistar algo. Talvez você estava aqui e vivia esperança de algo, de virar algo com alguém, de ter uma esperança em ter uma felicidade, talvez num trabalho melhor, talvez num relacionamento melhor, talvez numa vida com Deus melhor. Mas ao tempo você foi sendo frustrados, porque pessoas riam dos seus sonhos, talvez por causa das suas dificuldades. Pessoas dizendo assim: você não vai conseguir não. Sabe por quê? Porque você agora tem a limitação, porque você está enfermo. Você agora é um enfermo e não consegue. Talvez as pessoas riam, olhem para você, não falam nada, mas pela gesticulação do seu olhar, percebe-se que estão rindo de você, dizendo que o seu filho não tem mais jeito, dizendo que o seu marido não tem mais jeito, dizendo que a sua mulher não tem mais jeito, que o seu sonho é frustrado, porque há tantos anos você espera algo de Deus e não conquistou. Mas existe um Deus que entra na sua situação, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu coração, Ele conhece aquilo que você tem vivido, Ele sabe da sua dor no seu coração, mesmo que as pessoas não enxerguem, mesmo que as pessoas estejam cegas daquilo que Deus quer mostrar para você, porque as suas coisas não estão condicionadas à vida de pessoas, mesmo que as pessoas sejam próximas de você. Ela não está condicionada à vida do seu pastor, à vida do seu irmão da sua igreja, à vida do obreiro da igreja, do intercessor, de alguém que vai orar você, à vida do pastor Carlos. Vou lá porque... Não, a sua vida está condicionada a um Deus que é poderoso para enxergar, para mudar, para transformar, para guerrear e para mudar tudo que precisa ser mudado. E não importa a área, não importa a dificuldade, que estamos falando de coisas ali que Deus moveu os céus e montanhas para que as coisas acontecessem na vida do profeta. Mas assim também foi na vida desse homem, que desesperadamente clamava pela vida do seu filho. E toda vez que o diabo pegava ele, jogava ele o quê? Aonde ele jogava? No chão, na terra, jogava na fogueira, jogava naquilo que era ruim. E talvez todas as pessoas que vinham falavam: vai lá buscar o seu Deus. Vai lá, os seus discípulos foram lá e não aconteceu nada. E seu filho continua na lona. Quantas pessoas desistiram dos seus filhos, meus amados? Desistiram de orar, desistiram de clamar, desistiram de orar, achou que não tinha mais jeito. Existe um Deus para todas as coisas. Existe um Deus que entra em cada circunstância, em cada situação. Basta que nós cremos, sim, mas que nós tenhamos fé no Deus que transforma, entra, opera milagres. Quantos de nós confiamos verdadeiramente naquilo que Deus tem para cada um de nós? Deus nos trouxe aqui em vão. Talvez você pense: pastor, hoje o culto é à noite, eu nem queria vir, mas eu vim, estou aqui hoje. E porque você está aqui, Deus trouxe uma palavra e disse que dentro do seu coração Ele pode entrar através da sua fé, através daquilo que você crê. E a palavra de Deus diz que Jesus, lá no 25, diz assim: olha, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Você consegue entender? Não é sobre só libertar. Ele libertou e disse assim: nunca mais volte a ele. Não é sobre só libertar, é transformar a vida daquele homem para sempre. Talvez Deus vai entrar na sua situação hoje, meu amado, e vai mudar a sua história para sempre. Quem sabe você é aquele que está frio, está triste, está entristecido, está precisando de algo, uma transformação, está precisando de sentir a presença de Deus, que Deus mover em altitude, em coisas tremendas. E hoje o Senhor põe a mão, não temporariamente, mas Jesus disse: vá e não volte mais. Deus repreendeu aquele espírito imundo e nunca mais aquele homem foi possesso, porque Jesus o libertou. E no 26 ele diz assim: e ele chamando, agitou-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto. E pondo em muitos disseram: ele o quê? O seu filho o quê? Quem já recebeu essa notícia? Seu filho já está morto. Ah, pastor, mas meu filho não morreu. Quantas pessoas falaram que seu filho estava morto espiritualmente? Que o seu filho não tinha mais comunhão com Deus, que ele não ia mais voltar para a igreja? Quantos aqui já receberam uma resposta dizendo que o seu marido nunca ia estar com você na igreja? A palavra de Deus diz que aquelas pessoas viram com aquele homem, quando o espírito saiu, aquele menino ficou como se estivesse morto. Existe um Deus, meu amado, que confunde até aquilo que nós vemos, não é assim? Deus confunde até aquilo que nós vemos. As pessoas achavam que ele estava morto.
Mas na verdade ele estava liberto. Nunca mais aquele espírito imundo pôde entrar na vida daquele menino. Nunca mais pôde jogar ele ao fogo, nunca mais pôde jogar ele ao chão, porque a partir daquele momento que aquele homem creu, teve fé e Jesus deu a sua palavra, houve verdadeiramente a transformação na vida daquele homem. Mas basta que nós o creemos. Quantos aqui cremos em Deus? Naquilo que Jesus tem? E para finalizar a palavra de hoje, no 27 diz assim: mas Jesus tomou-no pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você consegue entender? Quando Jesus pega pela sua mão, ele te ergue, ele te levanta. Se Jesus te levantar, meu bem, não tem quem te derruba. Não tem espírito que possa conter a sua casa, prosperar, a sua família prosperar, portas abertas de trabalho, restauração, cura de saúde, transformação, cura espiritual. Quem sabe você está abatido, está se sentindo oprimido por aquilo que você nem vê, nem sabe. Pastor, eu estou triste na minha casa, uma angústia no meu coração, eu não sei nem o que está acontecendo. Quando eu oro para alguém, dá uma angústia no meu coração, não sei o que está acontecendo. Existe um Deus que entra na sua angústia, existe um Deus que traz a cura, traz a salvação. A palavra de Jesus diz que Jesus declarou a palavra sobre a vida daquele jovem, e ele foi curado. Aquilo que o abatia não pôde o abater mais. Houve paz na vida daquele homem, e quando as pessoas viram aquele homem caído, aquele menino caído, disse: ei, ele está morto. Mas Jesus disse: aqui ninguém está morto. Pegou-o pela mão, levantou e disse: ei, ninguém aqui está morto. A vida e vida em abundância, porque onde Jesus cura, a vida, a salvação, a abundância naquilo que Deus tem. Ele é maravilhoso. Ele tomou pela mão, ergueu o menino e o menino se levantou. E no 28 ele diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsá-lo, Senhor? E respondeu-lhe Jesus: estas castas não podem sair senão por meio de oração e de jejum. Talvez você vai ter que jejuar. Sabe que interessante? Quando Jesus andava com seus discípulos, os sacerdotes pararam a Jesus e disseram: ei, os seus discípulos não jejuam. Não foi assim, Hermínio? Os seus discípulos não jejuam. Jesus disse o quê? Eles não jejuam, mas eles vão jejuar. Você consegue entender o convite de Deus para você essa hoje? O Senhor disse que eles não conseguiram expulsar porque eles oraram, mas eles não jejuaram. Em algumas castas havia necessidade de um jejum. Talvez você esteja orando por algo e não tenha conseguido, mas é porque algumas castas eram através do jejum e da oração, ou da oração e do jejum. Isso é um segredo. Você não pode sair daqui da maneira que você entrou. Você tem que sair daqui da maneira que Jesus quer que você saia, com o nome da vitória, com o nome daquele que não entrou, pode ter entrado derrotado, mas vai sair com a vitória daqui para a vida do seu filho, para a vida da sua mulher, para a vida da sua família, para a área que não suporta, a área que seja. Pastor, eu preciso de uma cura, eu estou 5 anos esperando a cura de Jesus. Existe um Jesus que traz a cura hoje, basta que nós o creemos. Isso não depende da igreja estar lotada. Eu acho que é interessante essa palavra, porque ela veio no culto de domingo às 18 horas. O culto de domingo às 18 horas, geralmente, ele é mais vazio. Vocês já perceberam? Que ele é mais vazio? E eu não estou aqui para questionar quem não veio. Quem não veio tem os seus motivos de não ter vindo, né? Mas para quem está aqui hoje, é algo tremendo. E não depende das outras pessoas terem vindo ou não. Ele depende de que você veio. E a palavra veio para quem veio no culto aqui. Para quem está aqui hoje para receber aquilo que Jesus tem para nós. E é algo poderosíssimo. A diferença é do que nós vamos fazer com isso que nós recebemos de Jesus hoje. Será que nós vamos crer verdadeiramente em Jesus? Será que nós vamos orar com a certeza da cura e vamos ver milagre aqui hoje? Eu creio no milagre de Jesus, seja em que área for. Não importa a área que está empacada na sua vida. Quem sabe você está aqui, você tem um sonho de conquistar algo, espera algo de Deus. Parece que está demorando, mas hoje talvez pode ser o dia da cura.
Hoje pode ser o dia da transformação. E aquilo que está te impedindo vai bater em retirada em nome de Jesus Cristo, meu amado. E não só bater de retirada e não mais voltar. Você está entendendo? O presente de Deus na sua vida hoje. Você consegue entender aquilo que Deus te convida hoje? Para aqueles que verdadeiramente creem na sua palavra? Quantos aqui creem na palavra de Deus? Esta é a palavra de Deus no dia de hoje. 26 de julho de 2025. E hoje o Senhor quer transformar a sua história. Ele quer entrar na sua situação. Não importa se as pessoas riem, se as pessoas dizem que já morreu, se as pessoas dizem que não tem mais jeito, porque não é sobre as pessoas. Essa palavra é sobre a sua vida, é sobre a sua história. Talvez você vai ter que, como aquele homem que foi aos pés de Jesus, falou: Senhor, entra na vida do meu filho. Talvez você vai vir aqui na frente hoje e vai falar: Senhor, está aqui a vida do meu filho, está aqui a vida do meu marido. Entra nessa situação. Eu não sei em que área você precisa de um milagre de Jesus. Quem sabe hoje você precisa se derramar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu preciso de uma cura hoje. Faz tempo que eu estou precisando, mas hoje é diferente, porque eu sei que o Senhor vai me curar. O Senhor vai olhar para o seu coração e vai saber que você vai se ajoelhar aqui e Ele vai curar você em nome de Jesus. Não porque o homem está falando, mas porque a palavra de Deus compete a dizer tudo isso. Quem sabe você tem vivido lutas na sua casa espiritual, e toda vez que você abre a boca na sua casa sai aquela confusão. Pessoas que você que te tratavam com amor, hoje te tratam com desprezo na sua casa. Falam com você com uma autoridade ou com uma voz que não é agradável aos olhos de ninguém. E aí você nem entende o que está acontecendo. Eu não entendo porque que a minha filha e a gente briga direto agora. Toda vez que eu abro minha boca, minha filha, a gente briga. Entende? Porque existe um mundo espiritual que nos aflige todos os tempos, que nos causa incômodo. Então, quantos de nós aqui acreditamos na palavra de Deus? Porque quando você saiu da sua casa, você pensou: vou na igreja e Deus vai falar comigo. E Deus vem, fala com você, mas depende de um posicionamento seu. Aquele homem se posicionou. Ele falou: Senhor Jesus, eu vim aqui, não importa, da outra vez não deu certo. Seu discípulo tentou, não deu certo. Os homens aqui se tentaram, não fizeram nada, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer. Você está entendendo? Não é sobre o pastor da igreja, é sobre o Senhor Jesus. É sobre a palavra, é sobre crer, é sobre, sabe, transformação que nós temos em Deus. Quantos aqui confiam em Deus? Eu confio em Deus. Eu sei que hoje Ele vai fazer grandes coisas neste lugar, indiferente das pessoas que vierão ou não, porque Ele tem poder de curar, tirar o vício, tirar a dor, tirar a amargura. Ele é poderoso para nos perdoar. Ele é poderoso para nos fazer liberar o perdão. Ele é poderoso para colocar uma semente hoje na nossa barriga. Amém, em nome de Jesus, né? Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas aqui nessa igreja ainda. Vai fazer prosperar a igreja, muitas crianças, muitos filhos aqui, em nome de Jesus. Existe um Deus que não é um Deus só de promessa. Ele é um Deus que cumpre tudo aquilo que Ele faz. Não é sobre aquilo que nós vemos, é sobre aquilo que Ele vê em nós. Quando Deus olha para o coração da Emily, o que o Senhor vê? O que o Senhor vê? Eu nunca vou saber o que Deus vê no coração da Emily. Mas existe um Deus que enxerga ela no seu íntimo. E por mais que ela tenha medo, tenha dificuldade em alguma área, talvez o coração dela possa estar temeroso por algo de Deus. Mas se Deus vê, crê a crença dela, Ele vai entrar e vai trazer a transformação, seja o que for. Porque Ele conhece ela no íntimo, entende? Ele conhece cada um de nós no nosso íntimo. Mesmo que as pessoas não enxergam, mesmo que as pessoas não veem, mesmo que as pessoas dizem que você já está como morto, mesmo assim Ele levanta, põe a mão e cura e restaura. Ele restaura a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, meus amados, em nome de Jesus Cristo. Este Deus é poderoso. Ele era e é, e sempre será o Deus que transforma e o Deus que cura. Ele sempre será o Deus que vai entrar nessa circunstância, nessa situação, e vai modificar tudo aquilo que tem te machucado. Eu só queria falar mais um pouquinho com você, meu amado. Feche os seus olhos por um instante, em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos por mais um instante. Ainda com os seus olhos fechados. Olhe para dentro do seu coração. Porque o mesmo Deus que te trouxe neste lugar é o Deus que consegue enxergar o seu coração no mais profundo. Ele sabe aquilo que você tem vivido na sua casa, meu amado. Minha amada, Ele sabe, você mulher que se sente oprimida dentro da sua casa, você que está aqui hoje vivendo situações e circunstâncias de muita dor. Talvez palavras de
enfermidade, palavras que disseram que você não vai ter jeito, ou você não tem visto situações de cura. Este Jesus está aqui hoje neste lugar. E todo aquele que crê verdadeiramente na sua palavra, ele entrará e transformará todos os seus sonhos e os seus projetos em realidade. Mas nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que ter fé num Deus que está aqui para te transformar, para mudar a sua história. Quem sabe você vai ter que vir hoje como aquele homem que entregou a vida do seu filho. Talvez você vai vir aqui, vai entregar a vida do seu marido, que está diferente com você. Talvez você vai ter que entregar a vida do seu pai, a vida da sua mãe, ou a sua vida mesmo no Senhor hoje. Talvez você vai ter que vir aqui hoje e Deus vai fazer algo poderosíssimo em você. E não é sobre o que você era, é o que você é a partir de agora. Então, enquanto a gente vai louvar o Senhor, eu quero te fazer um convite a você. Que como aquele homem se posicionou e teve a sua vida completamente transformada. Aquele homem creu verdadeiramente que existia um Jesus que ia trazer a cura na vida dele. É o mesmo Jesus que está aqui hoje neste lugar. Mas é necessário que nós nos posicionemos. Então, enquanto a gente louva a Deus, você que crê na palavra de Deus, você que precisa hoje desse socorro, você precisa hoje voltar a orar a Deus, você não consegue nem orar mais. Você vai orar, não consegue ficar 2 minutos orando. Não encontra palavras para falar com Deus. Você precisa da fé hoje. Aquele homem disse que eu creio, mas minha fé está abalada. Quem sabe você se sente abalado também. Isso não há mal nenhum. E não importa também se é para você, se é para sua família, se é para alguém da sua casa. Nós vamos hoje entregar na mão do Senhor essa situação. E eu quero orar com você pela sua família, em nome de Jesus. Mas é necessário que você se posicione. Então, enquanto a gente louva a Deus, você tem a oportunidade hoje de se colocar na presença de Deus, no altar do Senhor, e vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. É Deus quem vai te fortalecer, te libertar e te curar hoje, em nome de Jesus Cristo. Então eu quero te convidar, você que hoje talvez sinta-se fraco, sinta-se abatido, ou precisa entregar algo em Deus hoje aqui na frente. Se você confia na palavra de Deus, crê que Deus está nessa situação, então esse Deus vai entrar e vai transformar e vai operar um milagre. Ele vai te usar poderosamente hoje através da sua oração. Eu quero te convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós queremos orar contigo em nome de Jesus, amém? Então você que está aqui hoje, você que crê nessa palavra, crê que Deus vai frutificar hoje sobre a sua vida, crê que verdadeiramente essa palavra vem de encontro com o seu coração, com a sua necessidade, então é necessário que você se posicione perante Ele. Eu quero te convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, amém? Então vamos louvar a Deus, enquanto você pode se posicionar hoje e vir aqui à frente em nome de Jesus. Queremos orar contigo. Pode vir, não depende das pessoas não, meu amado, pode vir. Se você precisa entregar algo a Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar contigo em nome de Jesus. Não fique aprisionado, não fique paralisado no seu lugar, na sua cadeira não. Ele é um Deus da cura, não perca a oportunidade hoje, em nome de Jesus. Se é seu relacionamento, vem. Poderoso. Declara, igreja. Declara, porque Ele é poderoso para entrar e transformar a sua história. És poderoso. Tu és poderoso. Aleluia. Pode vir. Tu és poderoso. Quem sou eu para negar seu poder, Senhor? Agora posso enxergar, em Ti eu posso confiar. Estou firmado nele. Deus que faz. Milagre, faz milagre. Tu és poderoso. Declara, igreja. Declara Ele. Declara Ele. Ele é poderoso. Tu és poderoso.
Se Deus está te chamando, vem. Sai do seu lugar e vem. Ainda dá tempo, pode vir. Nós queremos orar com você, com a sua casa. Nós queremos orar com a sua família. Em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Já provei da graça e da tua bondade, mais do que mereci, mas eu sei quem eu sou, e aqui não vou parar. É pela fé que eu vivo, pra trás não vou olhar. Esse não é meu fim, Esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Esse não é meu fim. Não acabou minha história. Esse não é o meu Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Aleluias. Aleluias. Eu vou ler novamente o 26. E ele chamando, agitou-se muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de que as pessoas muito lhe disseram: ele morreu. Então, uma coisa, amado, talvez você esteja vivendo lutas em que as pessoas vejam que os seus sonhos já estão mortos. Talvez coisas que você almejava no Senhor parecem estarem frustradas, e talvez as pessoas até olhem para você e dizem como disseram na vida daquele menino, disseram: ei, ele já está
morto. Mas a palavra de Deus finaliza a palavra de hoje dizendo: mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou na casa dos seus discípulos, meu amor, você consegue entender que aquele menino que estava como morto, que tinha dado como morto, Jesus pegou pelas suas mãos e ele se levantou. Quem sabe você tem hoje um sonho frustrado. Quem sabe você há 5 anos atrás, ou mais ou menos anos, você se frustrou com algo e desistiu. Mas existe um Deus que te pega pela sua mão hoje, te levanta e restaura a sua vida, a sua casa, restaura a sua família, restaura a sua saúde, transforma tudo aquilo que precisa ser transformado, porque Ele é Deus e conhece o nosso mais profundo, o nosso coração. Talvez as pessoas não conseguem entender o que tem te preocupado, mas existe um Deus que entende, que vê, que transforma e que opera hoje em nome de Jesus. Seja na sua área sentimental, seja na sua área financeira, seja em que área for, Ele tem poder e tem autoridade sobre essa igreja. E Ele é quem vai te tocar pelas suas mãos. Ele é quem te levanta hoje. Você que se sente hoje entristecido, abandonado, Deus te levanta pelas suas mãos, porque Ele tem poder e autoridade para transformar, para que nunca mais aconteça o que aconteceu até os dias de hoje. Vamos orar? Vamos orar para encerrar esse culto. É necessário que você ore. É necessário que você entregue no Senhor. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, o Senhor conhece cada um dos nossos corações, conhece as nossas lutas. O Senhor, Pai, conhece as nossas dificuldades. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha derramar a cura hoje sobre a sua igreja, seja ela espiritual, seja ela física. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha nos libertar, nos curar. Nós te pedimos, Senhor, perdão por nossos pecados, e também perdoamos a quem nos tem ofendido, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos do laço do passarinheiro, Senhor. Pai, faz frutificar aqui, Pai, o que precisa ser frutificado, Pai. Seja ventres, seja saúde, seja alguma área, Pai, que só o Senhor pode trazer hoje. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha trazer a cura, Senhor. Pai, não há nada impossível para o Senhor. E hoje, através da fé, nós entregamos, Pai, a nossa enfermidade. Entregamos também a vida dos nossos filhos, das nossas mulheres, dos nossos maridos. Entregamos a vida dos nossos parentela, Pai, em nome de Jesus. Sela agora cada um de nós, Senhor, para que possamos ter comunhão contigo. Em tudo nós entregamos tudo que temos e tudo que somos. Sela mais essa semana. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa, Senhor, as empresas que trabalhamos. Abre portas, Senhor, nas empresas que trabalhamos. Pai, abre portas de emprego àqueles que necessitam, em nome de Jesus. Em tudo nós te pedimos a sua graça. Pedimos a sua grandiosa misericórdia, que se renova todas as manhãs. E mais esse dia entregamos no Senhor a nossa casa e todas as demais maravilhas. E em tudo nós te pedimos, agradecemos e te louvamos. O adoramos e pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do seu maravilhoso e digníssimo Espírito Santo no Senhor. Amém, amém, amém. Vão em paz. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Uma semana de bênçãos, próspera, cheias do amor de Deus, cheios da resposta de Jesus Cristo em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.